Oi, gente, boa noite para todos. Essa semana eu venho falando, né, das fases da marcha, principalmente no paciente com AVC. Queria falar mais cedo, mas só agora consegui parar e sentar aqui para produzir, para fazer os vídeos. E aí, eu tive só um probleminha, tá lá nos destaques, falando marcha no AVC. Só que a fase de resposta à carga e a fase de apoio médio eu gravei ao vivo e o Instagram me falou que eu conseguiria salvar aquele vídeo ao vivo logo nos meus arquivos e tô procurando aqui e não tô achando de jeito nenhum, então não consegui colocá-los no destaque. Então, se alguém souber fazer isso, se alguém souber aonde que armazena, me fala para eu conseguir seguir aí essa linha de raciocínio aí. No mais, hoje a gente vai falar de apoio terminal. Então, o apoio terminal, né, é a quarta subfase da marcha, quarta do apoio, né? Então, a gente falou de contato inicial, que é a primeira, depois resposta à carga, que é a segunda, depois de apoio médio e agora a quarta de apoio terminal. A gente ainda tem a fase de pré-balanço, que é a quinta e última subfase de apoio da marcha, tá? Então, a gente está na quarta do apoio. Claro que essa fase, ela só existe de uma forma íntegra e legal, assim como as anteriores, se as anteriores tiverem sido feitas de forma legal, tá? Então, sempre se preocupar com isso. Se eu tenho uma boa fase de contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, tem tudo para dar certo, tá? Se eu não tenho uma boa resposta das fases anteriores, tem tudo para dar errado. Então, isso serve para todas as subfases, não é só para apoio terminal não, tá, gente? Então, se eu não tenho uma boa resposta das anteriores, tem tudo para dar errado. Assim como qualquer subfase, tá, gente? Então, não é só apoio terminal, não. Só para relembrar aqui, contato inicial, apoio do pé no solo, o pé geralmente pelo calcanhar, e aí a gente tem o quadril 30 graus de flexão, uma dorsiflexão do pé geralmente 3 a 5 graus, que é muito pequena. O joelho numa flexão muito ligeira, quase indo para a posição neutra. E aí a gente vai evoluindo, resposta à carga, o aplanamento do pé, o início da transferência de peso para o pé, eu tenho que começar a ter o rolamento, né, de toda a região do calcâneo. O joelho agora já está numa posição que vai gerar uma ligeira flexão, que essa flexão vai ir para a extensão, para conseguir fazer a descarga de peso naquele pé. O quadril, na resposta à carga, já começa a reverter essa flexão, e aí na resposta à carga ele ainda tem uma ligeira flexão, mas é bem menor do que os 30 graus no início, no contato inicial. O apoio médio, a gente vem com o pé já com rolamento da tíbia sobre o calcâneo, é quando a gente chega a 0 graus de... existe uma dorsiflexão ligeira, mas agora é uma dorsiflexão muito mais passiva. Quando a gente chega a 0 graus de joelho, então o joelho não pode ser nem flexo, nem hiperextensão. Então, esse é um problema que a gente falou do paciente com AVC, que hiperestende o joelho, então a gente tem que tomar cuidado. E o quadril tá em posição 0 também, e aí lembra que eu falei do glúteo que tem que segurar, porque aí a gente tira o pé contralateral do solo. Então, é a primeira fase que a gente chama de apoio único. Então, no contato inicial, a gente tem apoio duplo, resposta à carga, a gente tem apoio duplo, apoio médio, a gente tem apoio único. Pé contralateral sai do solo e eu fico num pé só. O apoio terminal, a gente ainda tem apoio único, tá? Então, é quando... Lembra que eu falei que no apoio médio, a coxa contralateral tá alinhada com a coxa que a gente tá analisando, tá? Então, o apoio terminal, ele começa na hora que a gente começa a avançar o membro contralateral do alinhamento dessa coxa para frente. É como se fosse dar o passo com a perna contralateral, tá? E aí, a gente ainda tem um apoio único, ou seja, só a perna que a gente está analisando está em apoio, a outra está indo dar o passo, tá?
Então, a outra tá indo dar o passo lá no final do apoio terminal. A gente já coloca o pé contralateral no apoio. Em relação tornozelo, joelho e quadril, o que a gente tem que notar? Então, o tornozelo no apoio terminal, ele continua fazendo um deslizamento, um rolamento, não é nem deslizamento, é um rolamento da tíbia em relação ao pé, ao calcâneo, ao talos, na verdade, né? E esse rolamento vai acontecer passivamente, a articulação tem que estar íntegra para isso acontecer até a gente levantar o calcanhar do solo. Então, a gente já começa a levantar o calcanhar do solo no apoio terminal. Isso acontece mais para o final do apoio terminal. E para levantar o calcanhar do solo, a gente tem que fazer uma plantiflexão. Então, eu preciso de forças de plantiflexores. Então, eu saio de uma dorse passiva e vou revertendo essa dorse progressivamente enquanto o apoio terminal vai continuando. E essa reversão da dorse vai para uma plante ainda não tão grande. Existe uma plante, mas ainda tem um contato do antepé no solo, tá? O joelho, ele passa de uma de posição neutra, né, de 0 graus, para uma extensão. Então, nesse momento, eu ainda não estendi, tá, gente? O final da extensão é só lá no pré-balanço. Mas eu reverto, tá? Então, de posição 0, vou fletindo, até estender, tá? Então, eu tenho uma diminuição dessa posição 0 do joelho. E o quadril, ele passa de posição 0 para extensão, tá? Então, ele vai para uma extensão, nessa hora eu preciso ter extensores de quadril, porque se eu não tiver extensores de quadril, eu até desloco, mas depois eu não consigo tirar o pé no pré-balanço. O que a gente vê de diferente nos pacientes com AVC em relação a essa fase? Comumente, esses pacientes quase não fazem essa fase. E um grande problema que a gente tem é que se esse paciente tem o pé caído, que é um quadro característico do paciente com AVC, seja pela espasticidade, seja pela falta de força tibial anterior, seja pelo que for, se ele tem um padrão, né, de plantiflexão, e a gente coloca uma órtese em termos de tratamento para reverter esse padrão, que é indicado, se eu coloco uma órtese, tornozelo, pé fixa, eu não consigo fazer nem uma dorse legal, nem uma plante legal. Então, pensem nisso, que uma órtese pode ser uma órtese articulada, eu permito uma dorse, principalmente nos agachamentos, nas órteses passivas, na dorse passiva, porque no apoio terminal e no apoio médio também, esse rolamento só permite acontecer, só acontece mesmo, se eu tiver essa órtese que for mais articulada. Se eu tiver uma órtese fixa, eu não consigo fazer esse rolamento como deveria, tá? Existe hoje no mercado algumas órteses, mais pra frente eu vou falar disso, algumas órteses que são para estabilizar o pé em ligamento, lesão ligamentar, principalmente do ligamento talofibular, se eu não me engano, que faz com que a posição do pé fique mais em plantiflexão, em dorsiflexão, e não limita tanto esse rolamento passivo e essa plantiflexão. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E assim, é claro que a gente tem que se portar com as fases anteriores, porque se não faz as fases anteriores, como eu falei agora há pouco, não faz também essa, né? Mas, uma vez que a gente já tá fazendo anteriores completando, e aí? A gente precisa de uma boa extensão de quadril para depois gerar um impulso legal, para depois gerar um avanço legal desse membro. Tá? A gente precisa de um bom controle desse apoio unipodal para avançar o outro membro adequadamente, tá? Então, esses pacientes provavelmente não vão ter isso. Então, uma dica, o paciente com AVC, geralmente, não se preocupe tanto com essa fase nesse momento. Se preocupe mais quando você conseguir ir revertendo os problemas que remetem às fases anteriores. O que eu quero dizer com isso? Eu fazer uma extensão de quadril, com uma flexão de joelho, com uma extensão de pé, é um pouco difícil para esses pacientes. E antes de eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter um bom apoio,
né, no membro que a gente está analisando, no membro lesionado. Melhor, lesionado, não, eu venho falando lesionado, gente, mas não é membro lesionado, é membro acometido, tá? É a mania, são os vícios que a gente tem com a profissão. A lesão acontece na região do cérebro, né, e não na região do membro. Na verdade, é o membro acometido. Então, o que a gente tem que pensar é que vai chegar um determinado momento que eu vou precisar desse avanço. Vai chegar um determinado momento que eu vou precisar trabalhar essa força de glúteo, que eu vou precisar trabalhar essa força de plantiflexores. Mas se eu começar a fortalecer, ativar os plantiflexores e eu aumentar esse padrão plantiflexor do tônus, aí não seria muito legal. Então, a gente tem que analisar isso da melhor forma possível, tá? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, pergunta aí. Hoje eu falei também, olha, dá uma olhada lá nos stories. Eu falei hoje uma dica legal para quem teve AVC novo. Então, passa isso para os seus pacientes, tá? Passa isso para os pacientes, para eles terem informação, ok? Então, amanhã eu volto com a última fase do apoio, que a gente chama de pré-balanço, tá? E se tiver alguma dúvida, hoje teve uma colega tendo dúvida a respeito de tônus, de espacidade, e a gente conversou pelo WhatsApp um pouquinho. Mas fica aí, eu acho que é mais uma dica, talvez possa ser o nosso próximo tema, tá? Então, acompanhe aí e sugerem, tá? Pode sugerir temas, pode sugerir, fazer perguntas, dar sugestões de terapêuticas, de abordagens, que a gente vai discutir por aqui, tá? Um grande beijo para todos e até amanhã. Oi, gente, boa noite para todos. Essa semana a gente eu venho falando, né, das fases da marcha, principalmente no paciente com AVC. Queria falar mais cedo, mas só agora consegui parar e sentar. Oi, gente, boa noite para todos. Essa semana a gente eu venho falando, né, das fases da marcha, principalmente no paciente com AVC. Queria falar mais cedo, mas só agora consegui parar e sentar aqui para produzir, para fazer os vídeos. E aí, eu tive só um probleminha, tá lá nos destaques, falando marcha no AVC. Só que a fase de resposta à carga e a fase de apoio médio aqui para produzir, para fazer os vídeos. E aí, eu tive só um probleminha, tá lá nos destaques, falando marcha no AVC. Só que a fase de resposta à carga e a fase de apoio médio